Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo mais uma vez pela sua palavra, que ela possa vir de encontro com as nossas necessidades e que possa haver decisões, Pai. Fale aos nossos corações, que não seja eu, mas seja através do seu Espírito conduzindo essa noite, esse estudo, e o que o Senhor queira falar aos nossos corações. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Eu penso que Deus, Ele gosta de começar alguns ciclos com alguns marcos emblemáticos. Deus, Ele tem esse fenômeno, esse comportamento, assim como Ele aparece para o próprio Moisés. Ele diz: Moisés, Moisés, saia dessa terra e vai livrar o povo do Egito, pois eu livrarei o povo daquela opressão, pois as suas orações chegaram até mim. E ele fala também uma coisa parecida para Abraão. Quando ele se encontra com Abraão, ele inaugura esse novo ciclo na vida de Abraão, esse novo ciclo de inaugurar um povo de Deus, uma nova etapa. Ele fala: Abraão, saia da sua parentela e vai para uma terra prometida que eu darei a vocês, uma terra que mana leite e mel. Lembra disso? Deus, Ele gosta de ter esse tipo de conversa, alguns versículos que se tornam emblemáticos, algumas frases, né, alguns pactos que Deus faz com alguém. Ele faz esses pactos com o próprio Josué. Uma frase muito famosa que nós lembramos, um versículo que muitas vezes nós recitamos, ele várias vezes ele fala: seja forte e corajoso, tão somente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas obedeça a palavra de Deus. E quando começa um marco, quando começa um ciclo, Deus ele encontra um profeta, sempre ele encontra algum servo de Deus, ele faz um pacto, ele faz um encorajamento, e ele dá uma frase de efeito que se torna um versículo que pode se tornar um exemplo para as nossas vidas. Ele fez isso com o próprio Jeremias, que se tornou emblemático também, aquele versículo que ele fala: eu te conhecia antes que a sua madre te concebesse no seu ventre, eu já te conhecia e já te designei como profeta. Assim também como foi inaugurado aquele pacto com Isaías. Isaías fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e vi anjos e serafins com 6 asas, com 2 eles tampavam o rosto, com 2 eles tampavam os pés, e com 2 eles voavam. E eu temi muito, pois eu sou um homem de lábios iníquos e moro no meio de um povo de lábios iníquos. E um anjo, um serafim, pegou uma brasa viva com uma tenaz e colocou na minha boca, e ele diz: as suas iniquidades estão perdoadas. E aí a Bíblia diz que Deus perguntou: a quem enviarei? Quem eu posso enviar? E Isaías diz: eis-me aqui. Lembra disso? Lembra desses marcos importantes? Lembra desses acontecimentos, essas inaugurações de ciclos que Deus faz? Várias inaugurações de inaugurar um povo, inaugurar uma profecia, inaugurar uma mensagem que Deus vai passar, inaugurar uma ideia que Ele vai dar uma terra, inaugurar uma ideia que Ele vai formar um povo. Ele sempre tem essas frases. Deus sempre tem um foco. Deus sempre lhe dá um objetivo. Vai, Isaías, eis-me aqui, agora faça isso. Vai, Jeremias, agora você vai fazer isso. Vai e fale para aquele povo. E Jeremias fala: não, eu sou jovem. Ele: não, vai e fala, porque é eu que falarei através de você. Assim como o próprio Moisés, ele fala: não, eu não vou falar porque eu sou ruim de fala. Não, fala porque eu trarei sinais ao faraó e ele libertará o povo através desses sinais. E Deus sempre nos encoraja para nós termos um foco, para nós fazermos algo, assim como o próprio Josué. Ele encoraja, cara. Ele fala: vai, Josué, porque agora você vai inaugurar, assim como nós estudamos no último domingo, você vai inaugurar um novo ciclo. Você vai inaugurar um ciclo de conquista de terras. Agora, o Moisés, ele teve um trabalho muito bem feito, ele teve o seu tempo, ele teve a sua responsabilidade de juntar um povo e andar com um povo no deserto para eles mudarem a sua mente, uma mente de um povo de escravização para uma mente de um povo que está liberto agora. E Moisés teve essa responsabilidade, esse trabalho que ele faz muito bem feito, mas agora Josué ele tem uma nova responsabilidade. Josué agora ele tem um novo trabalho, um novo foco que ele tem que se preocupar.
que é fazer aquela nação guerreira, fazer aquela nação que avança, que luta em meio às dificuldades, que não se assusta com as muralhas de Jericó, que confia em Deus e começa a entender que não é através da força dele, mas é através da força de Deus que os muros de Jericó caem. E Josué, ele é o guardião dessa responsabilidade de viver esse novo marco, de viver essa nova responsabilidade de avançar, do povo de Deus avançar mediante aos projetos de Deus. E nós também deveríamos ter um marco. E nós também temos um marco. E eu queria encorajar que a igreja tenha um marco desse ano. Eu gostaria de encorajar que a igreja tenha um marco para 2024. Um foco, que nós possamos ter um objetivo nesse ano. Que muitas vezes a gente possa ter alguma coisa que faça com que a gente possa se cruzar com os sonhos de Deus. Que em algum momento a gente possa, a Bíblia diz, nós podemos ter a mente de Deus. Alguma coisa para a gente sonhar, algum foco, alguma coisa para a gente projetar, alguma coisa que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro e sonhar. Como que vai ser isso? Como que será que Deus vai fazer com isso? Será que Deus se interessa por isso? Será que Deus ele se interessa por uma igreja que vai, assim como ele fala, uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu olho para diante e prossigo para o alto a fim de encontrar a coroa da vida que está em Cristo Jesus? E Deus ele tem interesse nesses tipos de projeto. Quando se fala em libertação de escravização, quando se fala em libertar as pessoas da escravização do pecado, da escravização do mundo e trazê-las para a vida, isso é um projeto que vai de total encontro com os anseios de Deus. Projeto de ID, projeto de buscar pessoas, um projeto de falar do Evangelho, o projeto de levar a palavra de Deus e nós estarmos focados com o entendimento do que Deus espera para a sua igreja. Haja visto que Ele pede que nós acentuamos e que nós nos encorajamos a fazer isso. Muitas vezes num tempo difícil, muitas vezes onde as pessoas não vão ouvir, muitas vezes onde as pessoas não darão mais ouvido à sã doutrina, mas se inclinarão a ouvidos a fábulas, alguma história, alguma coisa assim que vem de encontro com o coração. Por isso eles se rodear-se-ão de falsos mestres para atingir os seus falsos, aliás, as suas cobiças, os seus anseios. Muitas vezes nós vamos ter que fazer isso nesse meio. Até porque o ID, em Mateus 28, ele não começa assim tão fluido. Com o próprio Jesus ele tem uma dificuldade quando ele aparece ressuscitado. O autor e consumador da vida, Jesus Cristo, ele aparece vivinho em corpo e espírito aos seus discípulos. E ele encontra resistência nessa narrativa, aliás, nesse incentivo e nesse projeto. E alguns não acreditaram, ele censura alguns por não acreditar. Ele fala, vocês devem acreditar sim. Por isso, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um projeto de Deus. É isso que Deus ele faz segundos, minutos, horas antes de subir os céus. Ele deixa essa missão. Ele fala isso para a igreja, ide. E a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para a gente se juntar, para a gente se afastar. Há tempo para se juntar pedras e afastar pedras. Há tempo para abraçar. Há tempo para se afastar. Há tempo para rir. Há tempo para chorar. E há tempo para trabalhar. Nós tivemos o nosso tempo de restauração, tempo de reconstrução de muros, como nós fizemos o ano passado inteiro. Reconstruirmos muro à luz também dos princípios de Neemias. Como que Deus ele espera que nós construímos muro aos olhos da sua palavra, e como é a reconstrução do povo de Deus, como foi feito isso. Mas Deus ele não gosta que os seus filhos fiquem parados, ele gosta que os seus filhos avancem. O Evangelho é sempre em movimento, ele sempre espera um algo mais.
Ele sempre espera que você cresça, assim como o apóstolo Pedro diz, que prossigamos no conhecimento e na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um fenômeno que acontece com você quando você abre as suas escrituras e fala, poxa, eu já li a Bíblia 5 vezes, estou lendo a Bíblia na 6ª vez, cara, eu não tinha visto isso daqui. Como que eu não tinha percebido isso? E aí você faz a meditação e fala, de novo esse versículo, tantas vezes que eu decorei ele, e muitas vezes aquele versículo, ele faz sentido para você naquele dia. Isso porque é impossível você experimentar o Senhor na plenitude que Ele tem. O Senhor, Ele é um Deus de excelências infinitas, e esse é o grande lance do céu. Esse é o grande lance do céu, que muitas vezes nós cantamos. Sei que um dia saberei tudo o que tem para mim. Tem uma parte que fala, rodeado de poder, ir azul, onde flui a adoração, e as ruas de ouro são. Muitas vezes o lance do céu vai ser legal por causa das ruas de ouro, porque a Bíblia diz isso. Oi? Vai ser muito legal das janelas de pérolas, de cristal, tudo perfeito. Mas isso por algum momento ao longo da eternidade, por 1000 anos, 2000, 3000 anos, você passando naquelas ruas de ouro, pode trazer uma monotonia no seu coração. Mas o grande lance do céu é a capacidade de você estar vivendo eternamente ao lado de um Deus que é infinitamente excelente. E você tem a capacidade, a oportunidade, aliás, de experimentar excelências infinitas de um Deus de excelências eternas que não acaba. E por isso que você experimenta esse fenômeno. Você lê a Bíblia uma vez, 2 vezes, e isso nunca acaba. Porque é impossível. E por isso que o Evangelho, ele fala disso. Ele fala de movimento. Ele fala de você sempre estar prosseguindo para o alto. E nós vivemos um sonho de Jesus. É isso que Deus espera. Que nós vivemos as promessas. Que nós possamos querer viver esse momento. Assim como Ele deu alguns sonhos para alguns profetas, como nós demos alguns exemplos, Deus dá sonho para a gente. Ele quer que nós sonhamos junto com Ele. Assim como Ele fala para Josué, um jovem profeta assumindo aquela nação, tendo a responsabilidade de assumir um legado de Moisés. Ele fala, seja forte, corajoso e vai. Muitas vezes ele fala isso para uma igrejinha pequenininha, lá no fundo de Garça, lá numa cidadezinha pequena, para às vezes uma pessoa às vezes que não tem recurso nenhum, você acha que você não é capaz de nada, que você acha que você não consegue, justamente para você, que muitas vezes ele te encoraja, ele fala, vai. Esse encorajamento que nós devemos ter. E no meio disso, no meio desse trabalho de nós chamarmos as pessoas para sair de uma escravização, sair de uma situação de escravização do mal e do pecado, onde o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não vejam e resplandeçam a luz do Senhor. E esse é o trabalho do inimigo, que a luz de Deus, a mensagem de Deus, a promessa de Deus, que de fato Ele tem para nós, que é um projeto de vida, não chegue para as pessoas. Ele espera que nós levamos esse evangelho, o evangelho da luz, assim como Ele diz, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as maravilhas para os reinos, a fim de proclamarmos as maravilhas àqueles que te tirou dos reinos das trevas para o reino da maravilhosa luz. Olha, quase que não sai. Isso é a finalidade. Essa é a nossa finalidade. Nós proclamarmos um reino, e a fim de proclamar o reino daquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Lembra desse dia? Ele espera que você faça isso. Que você, com toda alegria, você ore com uma pessoa, assim como foi narrado, como foi testemunhado essa noite aqui. Você ore todo dia por uma vida. Ore, experimente isso. Todo dia. Muitas vezes Deus ele vai começar a experimentar o seu coração para ver se você realmente tem a capacidade e a disposição de entregar e confiar nele. E muitas vezes isso vai demorar tempo.
Por isso tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações. Pois a prova da sua fé produz perseverança. Porque isso vai produzir uma perseverança com a finalidade de ser maduros e íntegros e nada faltantes. E por isso que ele tem esse bate-papo com Moisés. Por isso que esse encontro com Moisés, ele passa por alguns princípios que nós possamos tirar para as nossas vidas. É visto no versículo 1 que ele diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, o Monte Horebe. E muitas vezes, Leandro, o que acontece aqui em nossas vidas é que muitas vezes nós vivemos outros sonhos para as nossas vidas, ao invés de nós vivermos os sonhos de Deus, que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos outros projetos, muitas vezes nós temos outros anseios, outras vontades, outros sonhos, outros projetos, ao invés de viver os projetos que Deus tem para nós. Assim como a Bíblia diz, apacentava Moisés o rebanho de Jetro. E esse não era o projeto de Deus para Moisés. Esse não era o projeto para aquele menino formoso, aquele menino de formosura que todo mundo olhava e batia o olho. Esse menino é abençoado, Deus vai fazer alguma coisa com ele só de olhar. Todo mundo percebe que esse menino tem alguma coisa diferente, ele tem algum brilho, ele tem algum olhar, alguma coisa diferente que motiva Joquebede a colocar ele num cesto de betume e colocar no mar, porque o faraó tinha pedido para matar todos os meninos. E ela, movido com essa visão, ela, movido por essa fé e por esse encorajamento, coloca o menino no rio. E ela fica vendo de longe o menino junto com a sua irmã, Miriam. E esse menino chega numa curva e ele para justamente aonde a filha do faraó estava tomando um banho. E ela decide adotar Moisés. E sem saber, a própria Joquebede se torna a ama de leite dele, e a própria mãe, dia após dia, noite após noite, nos pequenos momentos que ela tinha de oportunidade de segurar aquele menino, talvez ela falava no ouvido de Moisés: Deus tem planos para você, Moisés. Deus vai usar você, Moisés, porque Deus tem uma promessa para esse povo. Deus tem uma promessa para nós. Talvez Deus vai te usar para nos libertar dessa escravização, porque Deus prometeu que nós não seríamos escravos. E talvez ela, com aquele menino no colo, ela sussurrava essas palavras no colo de Moisés. E por isso que nós devemos aproveitar cada momento que nós temos com as pessoas de falar das promessas de Deus. Aproveite cada segundo e cada momento que Deus dá de oportunidade para você falar das promessas de Deus para Gigi. E essa é a missão que muitas mães têm. Isso, como o apóstolo Paulo diz, você tem a missão de mãe, essa responsabilidade, e essa missão, e esse dom, Deus muitas vezes dá para as mães fazerem isso. E Joquebede, ela assume essa missão de uma forma tão grandiosa, e ela fala isso para Moisés, que Moisés vai crescendo, e quando ele não tem mais a sua mãe para ser sua ama de leite, e ele cresce guardando esses princípios para o resto da vida. Só que Moisés, ele não vive por algum momento os planos de Deus. E ele não entende muitas vezes os planos de Deus. E os planos de Deus para Moisés não é que ele vivesse cuidando e apacentando das ovelhas e do rebanho no deserto de Midian. E muitas vezes os planos de Deus é que a gente não fica rodeando no deserto da vida. Muitas vezes os planos de Deus não é que nós vivamos os nossos projetos, mas vive o projeto de Deus, Marcos. Que é um projeto de vida. Muitas vezes a gente vive um projeto nosso, um projeto que vai de encontro com quem nós queremos. Mas o projeto de Deus tem a ver com vida. Deus, ele projeta a vida. Deus, ele quer que nós vivamos a vida. Assim como ele diz no livro de Gênesis, capítulo 1, e ele repete isso 2 vezes no mesmo capítulo. Ele diz no versículo 22, ele diz assim: multiplicai e faça os animais marinhos, os grandes e os pequenos, e Deus abençoou os animais e sede fecundos. E ele também repete isso no versículo 28, ele diz assim: façamos homem a nossa imagem e semelhança, e Deus diz que isso foi muito bom, e Deus abençoou o homem e sede fecundos. Toda vez que Deus fala a palavra bênção, abençoou, tem a ver com vida.
tem a ver com ser de fecundos, tem a ver com reproduzir o projeto de Deus. O autor e o consumador da vida, da fé, aquele que criou a vida. Por isso ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo tem a ver com vida. Deus, ele não cria a morte. Deus não tem nada a ver com morte. Quem trouxe a morte foi justamente um sentimento inaugurado no coração de um anjo, que é levado ao homem com uma disposição de se afastar da vida, que o próprio Deus é a vida. E Deus nos cria para nós estarmos conectados com Ele, estar conectados com a vida. E logo, para nós estarmos com Ele, nós estarmos conectados com a vida, é importante que nós vivamos para o propósito que nós somos criados, que é para sermos de Deus. E o homem, ele decide não querer mais viver isso. O homem decide não querer mais viver para a vida, mas ele decide agora, nesse momento, viver para o que ele quer, para o coração dele, o entendimento do bem e do mal, e viver para os seus desejos, para as suas vontades. E Deus, ele tem a ver justamente com isso. Ele tem a ver com vida. E por isso que logo após que Adão ele erra, nos próximos minutos, ele já mostra o seu projeto de vida continuando. Não importa que o homem erra, não importa que Adão escolha o caminho da morte, que ele escolha o caminho de se afastar para Deus, mas imediatamente Deus ele continua com essa ideia de vida. Ele fala: tira essa proteção que você escolheu para proteger a sua nudez, essa proteção de folhas de bananeira, e se vista de peles de animais. E Deus imediatamente, após a falha do homem de se afastar de Deus, ele já mostra o projeto dele, o sonho dele para a humanidade, que é ter vida. E ele já começa a dar sinais. Desde os primórdios dos acontecimentos do pecado, ele já começa a dar sinais que ele voltaria e que precisaria ter derramamento de sangue. Precisaria ter sacrifício. Precisaria alguém morrer. E ali acontece a primeira morte. Talvez de um cabritinho, de uma ovelhinha, de um cordeirinho que estava ali passeando no jardim do Éden, que precisa derramar sangue para agora tampar a nudez de Adão. E ele tem essa conversa com os próprios filhos de Adão. Ele tem essa conversa com Caim e com Abel. Ele fala: Caim, não adianta trazer as melhores melancias, os melhores mamãos, as melhores bananas. Tem que trazer vida, tem que trazer sangue derramado. Por isso que eu aceitei o sacrifício de Abel, porque ele trouxe uma ovelhinha que ele cuidou. É tempo que você se dedicou, é tempo que você entrega para Deus para você cuidar daquela ovelha. É a sua vida que você se dedica, que você corre para alimentar, para você cuidar de um ano e deixar ela perfeita. E você vai lá e passa uma faca na jugular da bichinha e entrega para Deus. Já estava apontando o projeto de vida de Deus, o projeto de redenção de Deus da morte na cruz, para nós continuarmos o projeto de Deus de vida. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Esse é o sonho de Deus para a humanidade, vida. Isso continua imediatamente, mesmo que o homem peca. O projeto de vida continua. Esse é o projeto de Deus, esse é o sonho de Deus, que todos encontrem vida. Por isso que ele vai no Monte Moriá, ele respira aquela atmosfera. Anos, 3.000 anos praticamente antes da morte de Jesus na cruz, ele já começa a reproduzir aquele momento com Abraão. Ele fala: Abraão, pega seu filho Isaac, nós vamos sacrificá-lo. E Abraão confia em Deus. Você teria essa confiança em Deus? Abraão, com sua tamanha confiança em Deus, sabendo que ele poderia prover a qualquer momento algum animal para substituir o filho dele, ele amarra o filhinho dele e ele vai lá no Monte Moriá, o mesmo monte onde Jesus é morto, crucificado. Ele fala: sacrifica seu filho. Anos antes da vinda de Jesus e desse acontecimento, ele já entra naquela atmosfera. E ele já começa a dar sinais do qual é o sonho de Deus para a humanidade. O sonho da redenção, de agora ele vir como um homem
como santo e morrer na cruz para que nós possamos continuarmos termos vida. E assim que continua, assim como o próprio Moisés, ele fala: Moisés, agora você vai livrar o povo da escravização e eu matarei todos os primogênitos do Egito, para que Faraó liberte o povo da escravização, e por isso que você vai matar um cordeiro e passar no umbral das portas, para que todos que têm o sangue do cordeiro não haja morte, porque o projeto de Deus é vida. O projeto de Deus sempre tem a ver com vida. O projeto de Deus é sempre esse, é sempre que as pessoas encontrem a vida. Por isso que Deus quer que nós continuamos e nós apontamos as pessoas para esse projeto, Leandro. Você está aqui nessa noite, nada mais, nada menos, por um propósito de Deus, para você entender que Deus tem um projeto de vida para você e para os seus amigos da sua sala de aula amanhã. E se você pensar que um dia Jesus vai voltar e esse dia vai acontecer, onde todas as nações, todas as tribos, raças e todos os povos e todos os mortos, pois a terra entregará o mar das pessoas, todas as pessoas que morreram em todos os tempos, e Deus entregará e levantará todas as pessoas para o dia do julgamento final. E talvez nesse dia nós encontraremos as pessoas que nós vivemos, que nós vivenciamos. Talvez nesse dia nós vamos olhar lá, puxa vida, cara, eu vivi com aquela pessoa, por que eu não falei o evangelho para ela? Poxa, meu vizinho, poxa, meu primo, meu tio, meu irmão. E muitas vezes nós vamos nos deparar. E para a gente não ter essa dor, Deus te dá essa oportunidade de você viver o sonho de Deus. O sonho que Ele já consumou e Ele só espera que você anuncie esse sonho. E por isso que nós devemos viver os sonhos de Deus. Assim como Ele diz, é o sonho que Ele vai voltar, o sonho que esse dia vai acontecer. Assim como Ele diz no livro de Isaías, capítulo 65. Eu vou ler para vocês Isaías 65, no versículo 17. Ele diz assim, Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. É isso que espera por nós. É esse foco, é essa visão, seu Reinaldo. É esse projeto de Deus. É isso que Deus tem falado, irmão Ivone, com a humanidade desde a queda, minutos depois da queda. O Adão pecou, mas ele fala, não tem problema, porém inimizade entre ti e o seu descendente. Você ferirá o calcanhar, mas o seu descendente, um descendente de mulher, pisará a sua cabeça. Ele já profetiza a vinda de Jesus. E ele fala, agora, vista de peles de animais. Ele já dá um sinal. Milhares e milhares e milhares de anos atrás, Ele tem falado isso com a humanidade. E Ele fala isso com a gente, que nós estamos mais perto desse acontecimento. Mais perto, muitas vezes, do que o próprio Moisés. Mais perto que Isaías. Mais perto que Jeremias. E nós estamos mais perto desse acontecimento. E nós temos a oportunidade de viver esse grande momento da humanidade que vai acontecer. Amém? Esse dia irá acontecer. Se você está sentado nesse banco e você acredita em Deus de alguma forma, Deus, Ele fala disso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia. E no último versículo da Bíblia diz assim, Ele vem. A Bíblia fala disso, Rosimeire. O que criou e o que vai vir. Nós só estamos no meio desse acontecimento. E muitas vezes nós precisamos voltar a viver os sonhos de Deus. Nós, como igreja, nós devemos querer viver o sonho de Deus. O sonho de trazer a vida para as pessoas através da palavra de Deus. E o que acontece no versículo 2, do livro de Êxodo, é que a Bíblia narra que apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui.
Muitas vezes, Leandro, muitas vezes, igreja, Deus nos chama e nos convida para viver os sonhos dele, ou para voltar a viver os sonhos dele, no meio de uma sarça ardente, que aparentemente aparece se queimar, mas não se consome no fogo. Muitas vezes Deus permite momentos onde parece que vai queimar, parece que vai detonar, parece que vai ruir, mas contudo não se consome. É esse ambiente que Deus chama a atenção de um cara que era para viver os seus projetos, não era para viver os projetos do sogro dele, que muitas vezes esqueceu dos planos de Deus, muitas vezes esqueceu dos projetos de Deus, muitas vezes esqueceu das promessas de Deus, e Deus permite ele viver 40 anos no deserto, e Deus mostra uma sarça ardente, alguma coisa se consumindo no fogo, parece que vai se consumir, parece que vai acabar, mas não acaba. E é isso que chama a atenção de Moisés. E muitas vezes o que chama a nossa atenção é isso. Parece que vai acabar, parece que vai consumir, parece que o fogo vai pegar. E sarça, ela tem um significado muito importante, que o próprio povo romano, ele usava a palavra sarça coletivos, que era para falar sobre um ajuntamento de pessoas. E nada mais é que sarça é justamente isso. O conceito da palavra é um ajuntamento de arbustos no meio de um deserto. E muitas vezes Deus ele faz isso. Deus ele permite um pequeno ajuntamento passar por várias dificuldades, parecer que vai ruir, parecer que vai queimar, mas contudo não se consumir, para o simples fato dele não chamar as atenção. E foi isso que chamou a atenção de Moisés. Foi isso. Uma sarça se queimando, mas não se consumindo. E muitas vezes Deus ele fala, tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações, pois a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Muitas vezes a gente tem que perseverar até o fim. Por isso ele fala, persevere, persevere. Jesus, qual vai ser o sinal da vinda do Senhor? Qual vai ser o sinal desse projeto do Senhor? Quando ele vai ser consumado? Qual vai ser o grande sinal dessa promessa que o Senhor nos tem feito, que o Senhor vai voltar? Ele fala, cuidado que ninguém vos engane. Esse é o cuidado que Deus pede para nós termos. Às vezes vai ruir, às vezes as coisas vão parecer, cara, mas será que não faz sentido? Ele fala, cuidado. Mas será que não é isso? Ele fala, cuidado, persevere na palavra, persevere na fidelidade. Ah, mas está queimando, está ruindo, está parecendo que vai consumir. Mas a igreja e a vida nas mãos de Jesus não se consome. Deus persevera, Deus ele mantém e ele assegura a vida. E por isso nós, nesse ambiente, nós devemos muitas vezes nos alegrarmos por nós estarmos aprendendo a voltar a sonhar os planos de Deus. Muitas vezes é o melhor ambiente, Sassá. É o ambiente da sarça queimando, parece que vai consumir, que nós lembramos quais são os projetos de Deus para as nossas vidas. É melhor esse cenário. Muitas vezes o próprio livro de Eclesiastes ele fala há mais sabedoria numa casa onde há choro, onde há alegria. É naquele momento onde você começa a lembrar, peraí, para que de fato que eu fui criado? Só para acordar para trabalhar amanhã? Para eu juntar mais um pouquinho? Para eu trocar de carro nesse ano de novo? Mais um pouquinho? Ou ao invés de usar todos esses projetos, esses sonhos que estão na minha mente e que Deus colocou na minha mente, eu pegar todos esses anseios, essas habilidades e esses sonhos e eu fazer com que isso traga glórias para Deus, inclusive os seus sonhos, inclusive os seus projetos, e entrar em sintonia com os sonhos de Deus. É esse encorajamento que Deus faz para Moisés. Para de apacentar o rebanho do seu sogro e venha voltar a viver o seu propósito, o seu projeto, que é libertar o povo da escravização. Sabe o que Moisés faz? Ele larga tudo. Egito. As maravilhas arquitetônicas, a ciência
e toda a riqueza do Egito não faz mais sentido nenhum. Ele volta para ser escravo, porque ele vê um propósito. E muitas vezes nas nossas vidas nós temos que enxergar um propósito. Muitas vezes para nós voltarmos a viver os propósitos de Deus, Deus dá uma apertada, Deus dá uma... Pastor Carlos, né? Dá uma apertadinha para a gente dar uma acordada na vida. Pô, para que eu estou aqui na vida? Para que eu vou trabalhar amanhã? Para que eu casei? Para que eu estudei? Para que eu nasci? Às vezes Deus ele permite você fazer esses questionamentos, essas perguntas. Para que vale a pena viver? E muitas vezes você voltar, por mais que tenha dificuldade, por mais que Moisés volta lá para o povo da dificuldade, ele sai da sua zona de conforto ali, já casado com a Zípora, já com seu filho Gerson, ele volta para voltar e viver os seus projetos, lá com o povo escravo. Por isso que muitas vezes nós não vivemos os projetos de Deus, irmã Ivone, porque nós estamos olhando no meu coração, o que Deus vai atender no meu coração? O que tem de emoção? Cadê o clima? Cadê a atmosfera? Cadê os recursos? Cadê o saxofone? Cadê alguma coisa que vai atender o meu coração? E muitas vezes a gente tem que estar disposto para voltar para o projeto. Muitas vezes nós temos que voltar para a escravização para viver o projeto de Deus. E Deus ele espera isso, que nós possamos ter visão, que nós possamos ter essa vontade. Ele diz no versículo 5, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E aqui nós precisamos, quando nós vivemos esse projeto de Deus, é muitas vezes o que acontece com a gente, longo tempo que vai passando, tempo longe dos projetos de Deus, muito tempo vivendo os nossos projetos, não vivendo os projetos de Deus, mas apacentando ovelhas que não são de Deus, vivendo os projetos que não são de Deus. Esse tempo longo faz muitas vezes nós esquecemos quem Deus é, que Deus é um Deus santo e que Ele espera que nós sejamos santos, assim como Deus é santo. Muitas vezes a gente esquece, Ele fala, Moisés, eu te atraí, mas espera um pouquinho, tira a sua sandália, porque aqui é terra santa. Aqui não é do seu jeito. Aqui não é do jeito que você apacenta as suas ovelhas, as ovelhas de Jetro, mas aqui é terra santa, Moisés. Tira a sandália. Você tem um grande projeto, você tem um grande propósito, mas contudo, Deus é santo. A igreja de Jesus, ela é santa. Ela é santa, 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 porque Deus é santo, santo, santo. Não que você não vai errar, não que você não vai falhar, porque Deus ele te justifica, e Deus quando Ele olha você, Ele olha a Jesus, mas Ele espera que se com tua boca se confessares Jesus Cristo como Senhor, dono, aquele que manda, assim será salvo, Sassá. É aquele que manda, Ele fala, eu faço, Ele manda, eu obedeço, eu caio, eu levanto, eu errei, eu confesso, e continuo obedecendo. Porque aqui é terra santa. Deus espera que nós vivemos os sonhos de Deus, mas para isso nós precisamos santificar os nossos corações. Por isso a gente precisa muitas vezes confessar para Deus, Deus, eu não gosto de ler a Bíblia. Deus, eu nem gosto muitas vezes de vir para a igreja. Eu nem gosto de esse negócio de ser submissa ao marido, eu não gosto, Deus. E muitas vezes a gente fica amando minha mulher, tem que cuidar, eu tenho que ser responsável da segurança de casa, eu tenho que ser responsável de prover para minha família. Esse negócio nem é muito comigo. Esse negócio de vida, Deus. Eu gosto mais de um lance de ser. Eu gosto de um lance mais assim, tranquilo. Cuidar de um cachorro, ser um pai de pet, ser alguma coisa assim, mas esse negócio de vida, de bênção, de reproduzir, de casamento, não é muito o meu lance. Eu nem curto muito isso. Então às vezes a gente tem que falar para Deus. Que às vezes a gente não está vivendo os sonhos de Deus. A gente está vivendo os sonhos que o mundo está propondo a gente viver, que muitas vezes vai ao contrário com a vida. Muitas vezes a gente tem que confiar em Deus. Falar, Deus, eu não gosto disso, pois aqui é terra santa. Deus gosta que nós vivemos os sonhos de Deus. Deus, Ele gosta de responder uma oração
que vai libertar a escravização. Olha só, para encerrar, Sil. Olha só como que Deus ele gosta de responder esse tipo de oração. Olha só por que ele responde a oração do Sr. José Carlos, por que ele responde a oração dos meus pais, e muitas vezes ele responde as nossas orações. Ele disse assim, versículo 6, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor, certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento. Uma coisa que Deus gosta, um projeto que Deus gosta de se envolver, um projeto que Deus gosta de encabeçar, e que Deus gosta de ouvir, e que Ele está pronto para ouvir, é um projeto que tem a ver com libertação de escravização. Deus gosta desse projeto. Isso é um projeto de Deus. Falou em libertar alguém? Cadê? Deus ele gosta disso. Deus está procurando pessoas assim. Eu ouvi o clamor do meu povo que está escravizado no Egito. Muitas vezes a gente não vive os projetos de Deus. Muitas vezes a gente até esquece dos projetos de Deus. A gente esquece que nós devemos ser santos. Nós esquecemos o que é santidade. Nós esquecemos que Deus nos chama para ser dono, porque isso tem a ver com a vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas um resultado que Moisés teve é temor. Quando Deus fala isso, se é terra santa, o próprio versículo 6 narra que Moisés temeu a Deus. Não é um temer de medo, não é um temer de covardia, mas é um temer de admiração. É aquele temer de você chegar no pé de uma montanha e você olhar para o alto e falar, uau, isso é grande, isso é poderoso. Muitas vezes a gente tem que ter essa postura diante de Deus. Uau, como o Senhor é maravilhoso e grande. Deus, o que eu tenho que obedecer? Onde eu tenho que me santificar? E o que eu tenho que fazer para viver os seus projetos e viver os seus sonhos? Igreja, vamos viver os sonhos de Deus e viva os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Ide 2024. Esse é o encorajamento que a igreja dá para você esse ano. Para que você viva os projetos de Deus, para que você possa se santificar e que Deus possa ser glorificado através desse projeto. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por esse momento, pela sua palavra. Que possamos ter essa disposição, cada um que está aqui, Pai, para seguir os seus projetos. E nós vivemos os seus sonhos, não os nossos sonhos para as nossas vidas, que nós queremos para as nossas vidas, mas o que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Nos ajude e que isso seja uma decisão em cada um aqui dessa noite. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor esteja com você. Espero você quarta-feira às 19h30 no nosso culto de oração.